Hoje tô aqui no meu modo despretensioso para a gente começar o nosso bate-papo, que é o nosso quadro que eu estou adorando fazer, que é o Papo e Vida, que é assim, senta aqui despretensiosamente para a gente poder bater papo, conversar, sem eu tá certo, e aí você fala assim, eu não concordo, e aí eu também vou falando, dando exemplos da minha vida, o que eu tô vivendo, e pode ser que isso que eu tô pensando agora, daqui a um mês eu já penso diferente, tá tudo bem. Então é assim, um papo de amigos, eu e você, vamos conversar. Hoje eu vou puxar um assunto aqui que tem mexido muito comigo. E é sobre isso também, né? São fases da minha vida, coisas que eu tenho feito, algumas reflexões. E aí eu trago aqui, né, como se fosse, eu abro essa câmera aí, e aí como se a gente fizesse assim uma terapia. Eu vou falando, você vai escutando, e de repente, quem sabe, funciona para você também. Eu tenho pensado muito, né, e sempre eu dou exemplos, né, porque como é uma conversa um pouco sobre desenvolvimento pessoal e sempre acaba, né, passando um pouco sobre a minha professora de yoga, que vocês estão assim, daqui a pouco todo mundo querendo fazer aula junto comigo lá, porque ela me faz muitas reflexões e isso realmente eu acabo levando para minha vida, minha psicóloga. Eu acho que pra gente chegar num desenvolvimento pessoal, eu acho que é muito importante a gente buscar pessoas que nos ajudem. Então, às vezes, as pessoas acham que se desenvolver como pessoa é um caminho solitário. E não é. Precisa de que alguém chame a gente pra gente refletir sobre um assunto, às vezes, que a gente nunca pensou sobre. Então, vamos encarar assim, ó. Tô aqui puxando esse assunto pra gente refletir juntos sobre talvez uma coisa que você nunca refletiu, que é sobre as nossas decisões pelo nosso ego. E de jeito nenhum eu quero dizer que o ego é horrível ou que o ego atrapalha a gente, não. O ego é necessário, nós temos o ego e ele faz parte da nossa vida. Mas como a gente usa esse ego, que eu acho que a gente fica um pouco perdido dentro dessas nossas decisões. Então, vira e mexe eu pergunto assim, isso que eu tô tomando uma decisão é por causa do meu ego? É o meu ego que tá fazendo eu decidir isso? Vou dar um exemplo. Olha, por exemplo, sabe aquela hora assim que a gente só quer ter razão? Sabe? Que a gente quer mostrar para essa pessoa e às vezes não é sobre isso, né? Então, vou dar um exemplo bobo. Às vezes acontece alguma coisa que incomoda a gente e a gente parece que a gente quer ir lá e falar pra pessoa. Eu tô aqui rodando, né? Vocês estão percebendo que eu falei que eu ia dar exemplo? Eu falei, gente, será que esse exemplo eu posso dar? Que a pessoa vai perceber. Aí eu tô aqui enrolando, pensando se eu posso dar esse exemplo. Ai meu Deus, vou dar. Olha eu a doida, vou dar um exemplo. Então assim, eu moro num condomínio, né? Lógico, como em qualquer lugar, né, que mora em apartamento, sempre tem algumas situações, né, entre vizinhos, entre pessoas, enfim, acontece. E aí, assim, né, eu moro numa rua que ela é mão dupla e a saída da minha garagem, de repente, assim, não é tão simples manobrar ali e assim, na saída da garagem e do outro lado da rua, logo na saída da minha garagem, às vezes tem carros estacionados, entendeu? E aí atrapalha um pouquinho o carro sair, entendeu? Aí eu penso assim, o que eu vou fazer? Vou ligar pro síndico, vou brigar, vou fazer sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. E aí eu vejo, aí eu falo, Júlia, ai que de ser boba, é só seu ego, é só porque você quer mostrar que você tem razão. Mas será que isso vai resolver? Não, não vai. Como que vai resolver? Será que te atrapalha muito se você não deixar o carro exatamente atrás da minha garagem, só um pouquinho pra frente, porque aí meu carro é meio grande, eu dirijo bem mal, entendeu? Eu dirijo bem mal, deixa eu contar isso pra você, e aí você me ajuda, se você chegar o carro só um pouquinho pra frente, porque aí eu consigo sair. Isso resolve, mas o nosso ego não deixa a gente resolver assim. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente tem razão. E a gente pedir, por favor, a gente acha que a gente tá se rebaixando. Eu vou lá pedir pra essa pessoa tirar a obrigação dela. É uma louca que fica parando esse carro atrás de mim. Não tem noção? É o nosso ego. Mas a gente não vai resolver assim. Capaz da pessoa ir lá e deixar o carro só pra te irritar.
Aí você se irrita, você irrita o outro só porque você resolveu deixar o seu ego falar por você. E aí eu vou começar a introduzir uma coisa que eu tenho pensado muito, mas eu não quis começar a falar para vocês pensarem muito. Gente, Júlia tá viajando. Mas é assim que hoje eu tenho pensado e que tem feito muito sentido para mim. O nosso ego, ele tem que servir a nossa alma, não o contrário. Então, assim, o nosso ego, ele tem que ter alguém que mande nele. Ele não pode ficar solto sozinho, porque ele é vaidoso, porque ele é agressivo, porque ele age por impulso. Então, ele sempre tem que ser controlado por alguém superior, que é quem? A nossa alma. Então, quando a gente entende e para pensar assim, pra que eu vou lá fazer assim? Assim, o que você quer, Júlia? A alma sempre vai levar a gente a agir por amor, com empatia, com carinho. E normalmente dessa forma são as formas mais resolutivas, gente. E assim, eu não sou uma pessoa calma. Eu sou uma pessoa extremamente, assim, mais de enfrentamento. Mas hoje, nessa nova fase que eu tenho tentado ser, eu percebo que eu sou muito mais resolutiva quando eu ajo pensando nisso, o ego servindo a alma, com amor, do que quando eu sou imbativa. E olha só, eu sou uma pessoa altamente resolutiva. Então isso, às vezes, a gente acha que falando firme, gritando, impondo a nossa vontade, a gente vai estar resolvendo e não tá. A gente resolve muito mais. Então, sabe aquela galera mansinha, que chega de mansinho, consegue tudo. A gente aqui, ó, um monte de bobo, chegou de mansinho, falando assim, será que por favor, eu sei que às vezes pode estar te atrapalhando um pouquinho, será que você pode? Resolvido. Nunca mais você vai ver aquela situação acontecendo ali, aquele carro ali. E ainda digo mais, essa pessoa vai ser a guardiã da sua garagem. Vai falar assim, para aí não, atrapalha ela. Ó, dirige muito bem não, tadinha, ajuda ela. Ou seja, vai ser muito mais resolutivo. E voltando um pouco mais também, por exemplo, em qualquer situação, quando a gente age assim, deixando esse ego vaidoso, que quer aparecer, que quer ter razão, quando a gente fala com o coração para outra pessoa, a outra pessoa se conecta a você. E vocês juntos conseguem resolver uma coisa e de forma definitiva, onde os dois estão trabalhando em prol do jogo do ganha-ganha. Porque o ego, ele é vaidoso, ele só quer ganhar, ele quer ganhar sozinho. E as coisas não funcionam assim. Porque quando você está junto de alguém, os dois precisam de ganhar. Essa resolução precisa de ser boa para os dois, mesmo que um dos dois estejam errados, sabe? Mas quando você fala com amor para o outro, você realmente consegue tocar o outro e fazer com que vocês juntos cheguem a uma solução. E não quer dizer que você vai ter que sempre ser mole. Às vezes você pode ser dura, mas dura olhando para o outro com amor, falando com o outro com empatia. Olha, eu tô falando isso com você porque eu te amo. Se couber, se for verdadeiro. Eu tô falando isso com você porque eu me importo. Então isso não precisa de ser mole. Pode ser duro, porém uma fala com amor. Então a gente tem muito mais resultado quando a gente fala assim. É fácil? Não. É muito difícil. Eu consigo? Sempre? Não. Várias vezes o meu ego toma o lugar, porque ele quer chegar e ter razão, sabe? Ele quer mostrar pro outro que eu tô certa, sabe? E às vezes ele ganha. Mas o que eu acho mais legal desse momento que eu tô vivendo é que quando ele ganha, quando eu erro, automaticamente aquilo não me dá paz. Eu chego e falo assim, nossa, nada a ver isso que eu fiz. Nossa, falei estranho com a pessoa. E aí, logo depois, eu vou lá e peço desculpa. Eu acho que isso cabe. Porque em alguns momentos, né, vai acontecer da gente falar, deixar o nosso ego ir na frente. Mas por que não no dia seguinte ir lá e mandar uma mensagem? Olha, ontem eu achei que fui dura com você,
não gostei do jeito que eu falei, você me desculpa. Acho que a gente pode chegar no meio termo, eu posso ceder aqui, você ali, e a gente vai conseguir. Isso faz muita diferença. E tentar realmente, né, não ficar se desculpando sempre, tentar conter. Mas eu acho que quando vem nesse... essa doideira do calor dos acontecimentos, não é tão fácil. E aí, né, esse final de semana, como eu tenho pensado muito sobre isso, tudo me faz remeter a isso. Então, ó, tem uma coisa dentro da yoga que é uma postura que eu nunca, né, enfim, toda vez que a gente quer imitar alguém e falar assim, vou lá meditar, aí a gente vai lá e faz o dedinho, né, tipo fingindo ou imitando, né. Por exemplo, meu filho, quando era menor, quando ele queria ficar me imitando, meditar, ele sentava e fazia um dedinho. É uma das coisas que quando a gente quer dizer que a gente está meditando, é a gente fazer um dedinho. E aí eu descobri, né, que isso é o mudra, com a minha professora de yoga, e qual é o significado disso. Isso mudou completamente para mim. E é exatamente sobre isso, né? É sobre aqui, em pé, firme, é a nossa alma, é Deus. E aqui é a gente se curvando, sabe? A gente se curvando para Deus. O nosso ego se curvando para nossa alma. Porque quem é maior é que norteia quem é menor. E olha que significado. Então, mudra, né, uma postura da mão simples e que eu nunca pensei sobre isso e que agora tem todo um significado. E aí eu faço o dedão bem esticado, porque Deus não se curva. Quem se curva somos nós. E aí eu me curvo bem e o dedão fica bem esticado. E aí faz sentido essa postura para mim. Ressignifica e me coloca no lugar onde eu quero estar. E tudo hoje me faz lembrar. Outra curiosidade, estava eu, né? Enfim, talvez você conheça e talvez quando você vai passar lá agora você vai ter esse novo significado igual eu tive. Eu estava voltando do Espírito Santo e tem uma pedra lá que ela é encantadora porque ela é muito conhecida, né? Que é da freira e do frade, né? Então, enfim, quem já passou por essa pedra vai saber qual é a pedra que eu tô falando. E aí eu parei para olhar assim, eu falei, gente, que coisa linda. Porque a freira, né, a pedra freira, ela é menor, mas ela é gorda, ela é grande, ela é forte. E o frade é maior, tá em cima, fininho, pequenininho, frágil, mas está superior. E aí eu entendi, o nosso ego, ele é forte, ele é robusto, mas ele se curva para nossa alma, que é maior, que é delicada, que é ela que deve conduzir a gente. E aí eu olhei para a pedra agora, ressignifiquei. A freira virou o nosso ego e o frade virou a nossa alma. Pronto, agora quando você passar, você vai prestar atenção na pedra e vai ver como é bonito mesmo a gente olhar que às vezes, né, coisas robustas, fortes, se curvam para coisas frágeis, delicadas, porque às vezes a gente acha que falar com amor, pessoas calmas, pessoas que não gritam, elas são muito mais fortes do que pessoas que têm esse ego tão inflado. E eu acho que a gente tem muito exemplo sobre isso, né? Eu acho que Jesus foi um grande exemplo sobre isso. Um grande líder que liderou milhares de pessoas e até hoje lidera, né? Através do seu exemplo, da sua passagem, onde ele sempre liderou com amor. Ele não precisou de impor o ego dele ou dizer quem ele era para que as pessoas respeitassem ele. Foi através do amor que ele conseguiu liderar e ser o maior do mundo. Então, por que não, né? A gente ter essa ousadia de querer ser um pouquinho como Jesus, né? De entender que na hora da gente tomar uma decisão, a gente se perguntar, quem é que tá falando aí agora? É o meu ego ou é a minha alma? E aí, gostaram da reflexão?